Luiz Paulo Rosenberg é bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre e PhD em Economia pela Vanderbilt University at Nashville. No governo Figueiredo, atuou como assessor do ministro Delfim Neto, foi encarregado da área de Ciências e Tecnologia, dos investimentos na área de energia e membro da equipe de negociação com o FMI. Foi também assessor econômico do presidente José Sarney. No setor privado, ocupou a vice-presidência do Grupo Chap. Eu tive duas experiências em governo que foram muito proveitosas, ambas no governo federal. Durante a grande crise de 80, com a guerra Irã-Iraque, a gente estava na equipe do ministro Delfim Neto, governo Figueiredo. Era um momento importante de transição política, era o fim da ditadura e passagem para a democracia, e o Brasil assolado pela pior crise que nos tinha afetado até então. Muito interessante, participei das negociações com o Fundo Monetário, com os bancos, um período em que o Brasil deu um salto. Nós, naquele período, quando começou, nós produzimos 150 mil barris por dia, terminamos produzindo 400 mil, foi onde nasceu o Proálcool. Então foi um momento em que o Brasil conseguiu transformar risco em oportunidade. E uma experiência muito interessante. Depois eu fui convidado para ser assessor econômico do presidente Sarney. É completamente a experiência de trabalhar com político, de trabalhar com ministro de economia. As restrições são enormes, era um governo politicamente fraco, na verdade havia sido eleito Tancredo e de repente é Sarney. Então eu trabalhei com ele exatamente nessa transição, quando ele resolveu que ia fazer aquele plano cruzado, algo que qualquer principiante de economia sabe que não daria certo, pedir demissão. Luiz Paulo Rosenberg atualmente é presidente da Rosenberg Consultores Associados, sócio-gerente da Rosenberg Partners Consultores Empresariais Limitada, professor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e membro do Conselho Consultivo da Nestlé Brasil. Possui diversos trabalhos, que foram apresentados em fóruns nacionais e internacionais com publicação em veículos especializados. Em trabalhar em consultoria é uma experiência extremamente gratificante. Por quê? Porque você consegue olhar dos bastidores a realidade, a intimidade empresarial. Você trabalhar, por exemplo, com consultoria para 25, 30 bancos de primeira linha, diferentes, você aprende como cada instituição tem suas características, como cada uma vê o mundo. E um papel interessante, que eu não ensinava banco a ser banco, eu funcionava como binóculo macroeconômico deles. Então, a gente hoje tem uma percepção do que é empresa, do que são os limites do possível, tanto do lado do governo quanto do lado empresarial, muito interessante. E precisava se escrever sobre isso. Então, durante muitos anos eu mantive uma coluna na Folha, participei de publicações internacionais, geralmente ligado à conjuntura. Algum material sobre as coisas que nos interessam. Eu tenho uma queda por transporte aéreo desde o doutorado. Montamos o doutorado no ITA em transporte, que foi muito bem sucedido. E hoje trabalhamos no setor de compra e venda de empresas, que é outro desafio interessante, você procurar o que é a convergência entre interesses conflitantes e fazer com que nasça, então, uma realidade racionalmente superior à anterior. É muito gratificante. Nesta conferência, Luiz Paulo Rosenberg falará sobre a crise mundial, origens, contornos e perspectivas. Que nós estamos passando pela pior crise do capitalismo desde a quebra da Bolsa de 29, acho que já se tornou um lugar comum. Discute-se muito quanto o Brasil vai ser afetado e a intensidade, quanto vai durar essa crise. Ela tem realmente algumas peculiaridades que precisam ser entendidas para que a gente possa fazer uma previsão razoável sobre o seu desdobramento. A primeira característica mais notável é a seguinte: é a primeira vez nos últimos 40 anos que uma crise começa dentro do primeiro mundo. Se a gente pega a crise própria guerra Irã-Iraque de 89, quebra do México, quebra do Brasil, quebra da Rússia, final da União Soviética, Coreia, são sempre crises que começam na periferia, contaminam essa mesma periferia e rebarbam no primeiro mundo. Tivemos no começo de 2000 uma pequena queda na bolsa de Nasdaq
nos Estados Unidos, mas que foi rapidamente contornada. Essa não. O foco, o fulcro dessa crise é Estados Unidos. Você diria, bom, isso é uma boa notícia. Então quer dizer que o Brasil não vai ser tão afetado. Nós vamos ver isso. Existe uma segunda característica na crise que é muito importante para nós. É o caráter financeiro, é a forma como nós fomos contaminados pela crise americana via crédito é que vai fazer a diferença no caso brasileiro. Eu acho que a gente poderia qualificar bem do que nós estamos falando, examinando um diagramazinho de blocos que mostra o que foi a evolução dessa crise. Para fazer isso, eu dividi a economia americana, eu estou focado só nos Estados Unidos, em 3 blocos. Isolei do setor real o setor imobiliário, vou caminhar no meio com as implicações sobre o setor financeiro e vamos trabalhar do lado direito com a condição do setor real como um todo, isolando o setor imobiliário. Mencionei para vocês a crise de 2001, 2002 na Bolsa. Quando o governo americano percebeu que a queda da Bolsa poderia gerar um desaquecimento da economia, como agiu? Como manda o bom senso? Baixou juros. Baixou juros de uma forma dramática, baixou juros para níveis reais negativos e manteve nesse nível por muito tempo. Se tem uma coisa que a gente aprende com o grande mestre do monetarismo, Milton Friedman, é que política monetária devia ser usada como ar-condicionado. Ninguém deve ser tão idiota que aquece a temperatura de uma fábrica para aumentar a produção e nem que baixa essa temperatura para 8 graus quando quer desaquecer. O bom comportamento de uma política monetária é não atrapalhar. É o ar-condicionado nos 23, 24 graus. Estados Unidos, no começo do 2000, quando quis evitar a crise e baixou juros, baixou demais e baixou por muito tempo. No Brasil, infelizmente, nós tivemos que aprender todas as consequências nocivas de trabalhar com juro real de 5, 10, 15, até 20%. Nos Estados Unidos, acontece o inverso. A taxa de juros ficou tão negativa que uma velhinha aposentada que pegasse o dinheiro da aposentadoria do finado e jogasse numa caderneta de poupança, no fim do ano a inflação teria sido maior do que o rendimento da caderneta. Ela ficou mais pobre porque aplicou. O que isso faz? Isso transforma uma viuvinha numa supermulher. Vai todo mundo, como doido, atrás de uma oportunidade de se defender. E isso que provoca o crescimento. Há um excesso de consumo, um excesso de investimento, uma busca por ações, uma busca por imóveis, uma busca por ativos reais. Então nós vamos colocar a culpa dessa crise, essencialmente, em se manter, por tanto tempo, juros reais negativos, então, aquecendo excessivamente a demanda por ativos reais. Vamos ver no gráfico como que isso se comporta. Então nós temos, no setor imobiliário, juro real negativo é uma bênção. Você pensar bem, o que é o setor imobiliário? É tijolo e juros. Ele precisa de prazo para construir, prazo para pagar, casa todo mundo precisa, instalações industriais e escritórios comerciais também na medida em que a economia dinamiza. Então esse setor começa a ter um crescimento incrível com financiamento abundante do sistema financeiro e os preços então disparam. Quando a gente fala em mercado imobiliário no Brasil, ligado às instituições financeiras, basicamente o que nós temos? Financiamento do imóvel novo. Nos Estados Unidos é diferente. Por exemplo, ninguém vai numa Casas Bahia nos Estados Unidos e compra um televisor em 40 prestações. Ele pega um crédito pessoal no banco e compra à vista na loja. Por quê? Porque existe um hábito de usar o imóvel, que praticamente todo mundo tem, como a garantia para o empréstimo pessoal. A taxa de juros é mais baixa nesse esquema. Então, o conceito de crédito ligado ao imóvel nos Estados Unidos passa por hipoteca. Você hipoteca o teu imóvel para fazer uma ampliação do próprio imóvel, para pagar a universidade do filho, para comprar um automóvel ou para comprar uma expansão da qualidade da tua casa. Então, na medida em que os imóveis se valorizam, o que acontece? Você estava com a tua casa hipotecada a $100 mil, você pegou aí, digamos, $50 mil de empréstimo.
Se a casa vai para 150 mil de valor, você volta no banco, faz uma segunda hipoteca. Você pega um novo empréstimo em cima daquele adicional de valor que você ganhou. Claro que a taxa de juros vai ser mais alta, a taxa de juros vai ser flutuante, mas estamos falando de 3, 4, 5% de taxa de juros ao ano. Quem resiste? Então você vai ter um movimento de retroalimentação da valorização do mercado imobiliário. Expansão de consumo, busca de investimentos, busca por ativos reais, enfim, um período absolutamente espetacular no desenvolvimento do capitalismo, como nós nunca tínhamos tido outro. Nesse período, 2002, 2007, a economia mundial cresceu a coisa de 5, 6% ao ano em primeiro mundo, coisa que nunca havia se visto. Deixa eu mostrar para vocês, agora sobre o lado real, qual é a implicação desse juro real negativo. Você tem essa aceleração do crescimento, trazida pela produção necessária a atender essa demanda, e aí nós tivemos uma sorte única, aquela história de estar no lugar certo na hora certa. A China vinha aderindo progressivamente ao capitalismo, e nesse instante do boom da virada do século, ele tinha um contingente enorme de mão de obra qualificada, de boa 5 mil anos de civilização, e a condição de comprar insumos do mundo inteiro, processar e vender para as economias ávidas por produtos. Então, a China desempenhou um papel crucial. A China foi a maior beneficiada desse boom de crescimento. Claro, com uma economia tudo que sobe e cai, ela vai ser uma das mais penalizadas agora, mas esse é o segundo ato. O importante é que a gente tenha a China disponível para viabilizar com a sua capacidade de produção esse crescimento, fez toda a diferença para a gente conseguir essas taxas explosivas de crescimento. Infelizmente, em economia não tem almoço grátis. Quando o mundo inteiro se excede no consumo, se excede no investimento, os preços começam a se mexer. A demanda cresce tão mais rapidamente do que a oferta que esse reequilíbrio vai ser composto através da subida de preços. Quando os preços começam a subir, Banco Central, vocês sabem o que tem que fazer. Tem que subir juros. Quando o juro sobe, no meio de uma euforia como a gente estava de consumo, a situação se complica normalmente. Com o mercado americano aquecido como se encontrava, principalmente com o mercado imobiliário, cheio de tomadores de reputação duvidosa, tomando crédito, se alavancando, e o juro vai subir, a prestação vai ficar inacessível, ele não vai mais conseguir segurar o imóvel. Vai ser obrigado a vender, isso vai colocar os preços para baixo, vai começar a gerar perdas, vai gerar impossibilidade daqueles compromissos financeiros que o tomador, por comprar uma casa, havia assumido, ele não vai conseguir bancar essa conta. E aqui nós vamos ter, então, o começo da desarmada desse circo de consumo que foi preparado. Os preços caem, a inadimplência sobe e nós vamos, então, começar a contaminar com a inadimplência o sistema financeiro. Num primeiro momento, quem vai ser afetado? As instituições de crédito imobiliário. Elas que haviam dado crédito de uma forma fantástica, vão se encontrar em dificuldades. Mas houve uma característica especial nessa subida do mercado imobiliário que a gente nunca tinha visto. E eu explico. Uma instituição financeira pode tomar mais dinheiro emprestado do que ela tem de patrimônio. É exatamente essa a noção especial de instituição financeira, a capacidade de multiplicar empréstimos. Ainda que ela possa emprestar 5, 10 vezes o patrimônio, tem um limite. E com aquele mercado aquecido, esse limite rapidamente era alcançado. Então, se coloca na situação de um executivo de uma instituição financeira que tem uma capacidade de dar 20 bilhões de dólares de crédito e, por limites legais, não pode dar mais do que 10. O que ela faz? Tem a seguinte ideia genial. Se eu não posso dar sob minha responsabilidade, mas não há lei que me proíba de fazer o seguinte, vou juntar um pacote de 1 bilhão de créditos imobiliários, vou selecionar o pessoal, vou montar, vou oferecer o dinheiro, e em vez de eu bancar esses empréstimos com dinheiro do banco, eu vou vender para um fundo, ou vou vender para uma instituição financeira que não tenha nada a ver com o mercado imobiliário. Ao fazer isso, criou-se algo que nunca tinha sido ousado no sistema econômico.
separar quem concede o crédito daquele cujo dinheiro está ardendo se esse crédito não for dado. Eu sou muito mais leniente com o dinheiro dos outros do que com o dinheiro que eu tenho que pagar. E aí você teve o fenômeno do subprime. O que é subprime? Foram dados créditos a indivíduos que jamais mereceriam receber. Gente que tinha uma folha corrida de 20 anos sem pagar, recebia um crédito. Por que se dava o crédito? Em primeiro lugar, porque o dinheiro não era da instituição que estava dando. Mas em segundo, porque diziam o seguinte: imóvel está valorizando 15% ao ano, ele vai pagar 3, 4 prestações? Ótimo. A gente empresta, recebe esses 3, 4 prestações, retoma o imóvel, revende com lucro de 15%. Bom, na hora que dá o colapso, isso daqui explode. Contamina o resto da carteira, os preços caindo, e você começa a descobrir uma coisa muito engraçada. Aquela crise de crédito imobiliário, que a gente sabia que afetaria as instituições financeiras de crédito imobiliário, de repente está pegando fundos para tudo quanto é lado, e está pegando um banco da Alemanha, quebra porque emprestou no mercado americano. Isso eu estou falando coisa de agosto, setembro de 2007. Um banco israelense quebra porque emprestou no mercado americano. Um grande banco inglês tem que ser acudido. Gente, isso é terrível. Por quê? Porque agora a gente percebe que a loucura foi além do que se imaginava. Aquilo que vinha sendo um fenômeno localizado, mercado imobiliário, Estados Unidos, de repente se percebe que os convidados para essa esbórnia eram mais numerosos do que se imaginava. O potencial de perdas é tão grande que as instituições financeiras grandes que têm o dinheiro, o que fazem? Param de emprestar para as pequenas. Esse é o maior drama que pode acontecer. Até aqui, quando eu digo juros sobe, a economia começa a desaquecer, desemprego, isso é uma crise econômica. Isso a gente sabe trabalhar. Isso avança na velocidade de uma infantaria. Quando a gente fala de crédito sendo cortado, de desconfiança, de medo de dar o meu dinheiro para terceiros, nós estamos falando de crise financeira, crise de crédito. Essa crise é como se fosse uma força aérea jogando bomba em cima da cidade. O poder destrutivo é incontrolável. Sabe, mais ou menos assim, a crise econômica, você percebe que teu carro começa a ratear porque vai acabar a gasolina. A crise financeira, você está a 140 por hora, arrebenta o botãozinho lá de baixo que mantém o óleo no cárter e o carro fica sem lubrificante. Arrebenta o motor. É assim que começa a crise financeira. É assim que essa crise, que já seria complicada, já seria dolorosa, ganha uma dimensão como nunca se imaginou que poderia ganhar. Afeta o mundo inteiro e força os bancos centrais do mundo a se mobilizarem. E vocês vão ver, o grande problema, o marco divisório, onde a gente passou de uma crise em que todo mundo fingia que ela era administrável para ser uma catástrofe, foi o 15 de setembro. Nesse dia, o Fed, o Banco Central Americano, que vinha acudindo instituições, vinha trabalhando direitinho, vinha mantendo um mínimo de compostura dentro do mercado financeiro, toma